E aí pessoal, vamos hoje para mais uma análise de resultado. Dessa vez vamos comentar como foram os resultados trimestrais da Engie. Para adiantar, ela teve um lucro líquido de 35% abaixo do último trimestre de 2019. Então, depois da vinheta a gente vai comentar isso. Então, antes de mais nada, não esquece, se inscreva no canal, deixe o seu like. Lembrando, a gente está fazendo muita análise de resultados do terceiro trimestre. Vou deixar uma playlist aqui com todas as análises que a gente fez, então já se inscreve. Sempre lembrando como vai funcionar o vídeo. Primeiro a gente vai comentar os resultados, fazer uma análise. Por fim, vamos falar um pouco sobre o que esperar da empresa e do setor na qual ela está inserida, no caso, o setor de energia elétrica. Também vou falar se ainda vale investir nessa empresa e qual percentual da minha carteira está alocado em Engie. Então vamos lá. Então vamos começar com uma parte da mensagem da administração. Lembrando, todas as imagens e informações utilizadas aqui foram tiradas do site de relação com o investidor da Engie. Então eles começam ressaltando que, do ponto de vista da rentabilidade, os resultados do terceiro trimestre de 2019 foram impactados positivamente por uma indenização que eles receberam de 321 milhões. Então aí eles mostram que, devido a esse não recorrente do terceiro trimestre de 2019, a comparação dos resultados com esse trimestre pode ficar um pouco distorcida. Então eles mostram aqui que o EBITDA registrou uma queda de 9,4%, mas se fosse retirado esse não recorrente, o EBITDA teria subido 13,7%. A mesma coisa para o lucro líquido, no qual houve uma queda de 34%, mas desconsiderando novamente esse não recorrente, a queda seria de apenas 7,7% entre os trimestres. Vivemos na era do propósito e temos como missão melhorar a qualidade da energia, diminuir as emissões e melhorar a eficiência e o cuidado com o planeta, sempre preservando o meio ambiente, sendo responsáveis socialmente e promovendo a diversidade. Seguiremos focados em contribuir para o crescimento da infraestrutura de energia no Brasil, mantendo cuidado com todos os stakeholders. Vamos dar uma olhada agora nos principais indicadores financeiros e operacionais da Engie. Aqui eu destaco a receita operacional líquida, que cresceu 28,7%, o EBITDA caiu 9,4%, o lucro líquido caiu 34%, o ROI subiu 0,9 pontos percentuais, o ROIC caiu 0,6 pontos percentuais. Destaque também para a produção de energia elétrica, que subiu 6,7%, as vendas caíram 4,3% e o preço médio de venda subiu 3,8%. Lembrando que nesse período houve um reajuste tarifário. Por fim, o número de empregados subiu 10,5% e empregados em projetos de construção subiu 303,3%. A Engie vem expandindo muito no setor de construção, como a gente vai ver mais pra frente. De maneira geral, os números foram até positivos, com exceção do que mais importa, que é o lucro líquido. Então vamos entender o que resultou nessa queda tão grande do lucro líquido. Bom, o lucro do terceiro trimestre de 2020 foi de 490 milhões, que, se comparado com os 742,7 milhões apresentados no mesmo período de 2019, representam uma queda de 252,7 milhões, ou 34%. E aqui eles justificam essa queda da seguinte maneira. Primeiro, o aumento de 303,2 milhões das despesas financeiras líquidas. A gente vai falar um pouco sobre isso, que realmente teve um impacto muito negativo no lucro líquido final. Também um decréscimo de 196,7 milhões do imposto de renda, a redução do EBITDA de 148 milhões e uma redução de 2,4 milhões da depreciação e amortização. E aqui eles ressaltam mais uma vez que, se excluísse o não recorrente do terceiro trimestre de 2020, esse lucro líquido seria apenas 7,7% menor. Mas ainda assim, se comparado os 9 primeiros meses de 2019 com os 9 primeiros meses de 2020, houve uma melhora ali de 4,4%. Então isso mostra que a Engie ainda está passando por uma retomada agora, com os impactos causados pela Covid no começo do ano. Passando rapidamente por alguns pontos que eles destacaram aqui referentes a esse trimestre. Então, nesse período eles doaram 500 mil para campanhas de atendimento a hospitais públicos no Paraná. Tiveram debêntures liquidadas ali no valor de 340 milhões.
Também celebram um acordo realizado entre duas controladas da ENGIE e o Itaú, que eles mostram alguns destaques no âmbito legislativo, não vou entrar muito a fundo nisso. O ponto que eu achei interessante realmente, a ENGIE lançou o Energy Place, sua plataforma digital de relacionamento e vendas para clientes e gestoras no mercado livre de energia. Esse ambiente simplificará o gerenciamento de contratos e o atendimento aos clientes e parceiros ENGIE, além de ser um e-commerce de energia. Muito interessante, a ENGIE partindo para o lado da inovação do e-commerce. Por fim, algumas premiações aqui referentes a esse trimestre. A companhia foi premiada com o troféu Transparência, o que demonstra um lado muito positivo da ENGIE, que é a governança. A governança deles, na minha opinião, é sensacional. E também foi eleita na categoria de melhor empresa do setor de energia, pela edição do anuário Época Negócios 360. Sobre isso não tem nem muito o que falar, a ENGIE é uma empresa sensacional. E aqui eu vou passar rapidamente também pelo controle acionário, só para vocês terem uma noção do tamanho que é essa empresa. Olha a quantidade de empresas que está associada à ENGIE. Isso, além de mostrar o tamanho da companhia, mostra a diversificação ali das suas fontes de receita. Isso é muito interessante, muito positivo para a empresa. Entrando ali então de maneira geral no portfólio dos negócios em infraestrutura de energia da ENGIE, eles têm 60 usinas operadas com capacidade própria de 8.710 megawatts, trabalham também com geração de energia solar, com gás natural, na qual eles possuem 4.500 quilômetros de gasodutos, e também em transmissão, onde eles têm 2.800 quilômetros de linha de transmissão em implantação. Aqui no mapa também podemos ver a distribuição ali geográfica dos seus negócios. Percebe-se uma concentração relativamente grande no sul do país, mas hoje a ENGIE opera em todas as regiões do Brasil, com destaque, é claro, para a parte de hidrelétricas. 73% dos negócios da geração de energia da ENGIE são através de hidrelétricas. E isso é muito interessante, é muito positivo, porque o Brasil hoje é referência no que diz respeito à geração de energia limpa, de energia sustentável. E a geração por meio de hidrelétricas é muito saudável para o meio ambiente. Envolve ali algumas questões sociais de desocupação do terreno, mas ainda assim é considerado uma fonte extremamente limpa de energia. Então, falando um pouco mais a fundo sobre a geração de energia, temos um gráfico que mostra o crescimento dessa geração. Então aqui tem dados desde 1998 e desde 1998 a geração vem crescendo continuamente, já foram apresentados 134% de crescimento. Esse crescimento da geração que também é acompanhado por um crescimento da demanda energética. A gente sabe que cada vez mais a demanda por energia é maior no mundo inteiro. Então hoje a ENGIE é líder no setor privado e de maneira geral ela fica atrás apenas da Eletrobras, que é a empresa estatal. Falando um pouco da área de transmissão, eles destacam os esforços contínuos para ampliar a presença nesse segmento. Eles atingiram a receita anual das transmissoras de 27,9 bilhões e hoje eles têm também um market share de 5%. Dá para ver que o market share desse segmento de transmissão é bem distribuído, não tem uma concentração muito grande em uma só empresa. Tanto que tem a líder ali com 13%, depois vem a Equatorial com 7%, é a Equatorial que eu invisto, e depois tem muitas empresas ali praticamente empatadas nesse quesito de domínio de mercado. Falando agora de expansão, apesar da ENGIE ser uma empresa que paga até bons dividendos, ela também investe muito em crescimento. Então vamos mostrar quais foram os principais pontos desse quesito durante esse trimestre. Bom, primeiro a usina hidrelétrica Jirau, na qual eles atualizam aqui o cenário. Foi investido um capex de 20 bilhões de reais, o financiamento de 9,5 bilhões com amortização em 20 anos. Também tem um projeto eólico em construção, o conjunto eólico Campo Largo, que está na fase 2. Já foram concluídos aproximadamente 40% da obra. E aqui eu vou dar o destaque para esse aerogerador. Olha o tamanho desse negócio, 195 metros um aerogerador. Uma estrutura realmente muito grande, muito bem feita. Esse projeto de construção teve início em 2019 e espera-se que ele comece a ser operado ainda agora no quarto trimestre de 2020. Dando continuidade aos negócios de expansão, tem uma linha de transmissão em andamento, o sistema de transmissão gralha azul,
que chegaram a 62% total do projeto. Eles tiveram alguns problemas ali no período referente a algumas licenças ambientais, mas ao que parece já foi tudo resolvido, estava realmente tudo certo com a ENGIE. Por fim, são destacados aqui 6 projetos em desenvolvimento e eu destaco a concentração de todos eles no Nordeste, mostra que a ENGIE está investindo nessa região. Outro ponto de muito destaque da ENGIE é o seu sólido desempenho financeiro, na qual eles destacam aqui a receita operacional líquida, o EBITDA e o lucro líquido, que tiveram sim uma queda de um ano para cá referente às questões da pandemia, mas que de maneira geral eles vêm crescendo e tendem a ser muito positivos em uma empresa como a ENGIE. Ainda nessa linha de destaque financeiro e consistência para a empresa, é destacado aqui o ROE, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, e o ROIC, que é o retorno sobre capital investido, que são números que sempre foram muito positivos ali no portfólio da ENGIE. Falando agora sobre o endividamento, as empresas de energia de maneira geral têm um perfil de ter um endividamento um pouco alto. E com a ENGIE isso não acontece. A dívida líquida sobre EBITDA dela está ali em 2 vezes. Isso mostra que a empresa investe sim em crescimento, como a gente viu os processos de expansão, mas ela consegue fazer isso sem tomar muitas dívidas. E o outro ponto é que caso ela queira acelerar ainda mais esse crescimento, ela tem como contrair algumas dívidas para acelerar esse processo sem prejudicar a sua saúde financeira. Então esse é outro ponto muito positivo da ENGIE. Política de dividendos. Eles têm ali definidos por estatuto um dividendo mínimo de 30% do lucro, mas o compromisso da administração é um payout de pelo menos 55%. E isso vem sendo cumprido ali desde 2008 pelo menos. A gente vê aí que o payout nunca foi menor que 55%. Eles também têm como compromisso pagar pelo menos 2 proventos por ano. Sobre o dividend yield, dá para ver que ele costuma oscilar, tem ano que atinge um yield muito alto. No ano passado tivemos um yield acumulado de 3,5% e nesse ano estamos em 1,9%. Por fim, algo que chama muita atenção da ENGIE são as suas vantagens competitivas. E aqui eles destacam o setor estratégico, que é o setor de geração de energia. Eles são líderes nesse setor, uma clara estratégia comercial, previsibilidade do fluxo de caixa, alto desempenho operacional, desempenho financeiro estável, alto padrão de governança corporativa e sustentabilidade. A governança da ENGIE é incrível e uma excelente classificação de risco. Mas bem, qual a minha opinião sobre esses resultados? Bom, foi um resultado trimestral que não teve nada de oh meu Deus. É claro que olhando à primeira vista, ver uma queda tão grande no lucro parece preocupante, mas quando você vê ali que teve não recorrente no terceiro trimestre de 2019 e que retirando esse não recorrente o lucro teria caído apenas 7,7%, foi um resultado completamente dentro do esperado. Lembrando também que apesar dessa queda em relação com o trimestre do ano passado, se comparado com o trimestre anterior desse ano, houve uma melhora nos números. Vale a pena investir ainda em ENGIE? Bom, na minha opinião, a ENGIE é uma empresa sensacional, tanto pelo lado das vantagens competitivas que foram apresentadas no final, quanto pelos seus números. Os números da ENGIE são excelentes e ela é uma empresa muito consistente. É o tipo de empresa que você quer ser sócio, que você quer ter na sua carteira no longo prazo, até pelo setor na qual ela está inserida, o setor de energia. A gente sabe que a demanda por energia tende a ser cada vez maior e com isso as empresas dessa área, tanto de geração, quanto de distribuição, quanto de transmissão, tendem a ter os seus resultados impactados positivamente no longo prazo. Então, ENGIE é uma empresa que eu tenho em carteira ali no meu portfólio de ações. Atualmente, 5,15% da minha carteira está alocada nessa empresa e eu pretendo continuar investindo para o resto da minha vida. E pelo vídeo de hoje é isso. Se gostou, não esquece, se inscreve no canal, deixa o seu like, dá uma olhada nas outras análises de resultados que tem aqui e deixa aí nos comentários, você já investe em ENGIE, você gosta dessa empresa? E o que você achou do resultado trimestral dela? Bom, no mais, não esquece, de novo, se inscreva no canal e te vejo no próximo vídeo.